Olá, seja bem-vindo a mais essa aula do nosso curso sobre os fundamentos da educação clássica nas artes liberais. Nós temos falado sobre diversos assuntos, diversos temas, diversos princípios, para que assim você consiga se familiarizar com esses termos, esses numerosos termos que percorrem a educação. A educação é uma atividade humana, é importante nós reconhecermos mais uma vez, ela está atuando no ser humano, então inevitavelmente você precisa juntar conhecimento sobre a natureza humana, sobre a natureza do conhecimento, ou seja, sobre questões epistemológicas, antropológicas, pedagógicas, para que assim você consiga realmente exercer corretamente a educação da forma mais consistente possível, da forma mais coerente, mais consistente com a natureza, com a própria natureza humana e com a natureza da realidade como um todo. E para isso nós temos muitos conhecimentos, muita sabedoria ao nosso dispor, nas quais nós possamos nos apoiar. Mas, como eu já disse, um dos princípios da educação é a hierarquia de aprendizado, é um dos princípios relacionados à natureza da educação. Nós temos aqueles princípios relacionados à finalidade da educação e aqueles relacionados à natureza dela. A hierarquia de aprendizado, ela reconhece um padrão na natureza, um padrão no homem. O conhecimento poético, chamado conhecimento poético, está na base de todo conhecimento, seja ele acadêmico ou não. O conhecimento poético, ou poética scientia, ou scientia poética, que foi desenvolvido primeiramente, não desenvolvido, mas que foi mencionado de algum modo, primeiramente, pelos filósofos gregos. Aristóteles, por exemplo, fala um pouco sobre uma noção base dentro desse conceito de conhecimento poético. Por exemplo, ele diz que a filosofia nasce do maravilhamento. Há uma palavra grega que é traduzida como maravilhamento ou como espanto. Platão também relaciona essas duas coisas, diz que a filosofia nasce desse espanto, com coisas desconhecidas, com coisas que não se conhecem. Somente um ser, o ser humano, que não conhece plenamente como ser humano, somente um ser que não conhece plenamente pode se maravilhar. E esse maravilhamento é um impulso para buscar o conhecimento daquilo que não se conhece. Então, a filosofia, o questionamento das coisas, a busca por conhecer as coisas, nasce de um senso de ignorância, um senso de que não se conhece tudo. Esse conhecimento poético é contrário ao conhecimento científico porque ele não é buscado com métodos de investigação, a partir de investigação, a partir de algum método específico de inquirição. Ele é encontrado organicamente, diretamente da própria realidade. É a realidade encontrando os sentidos do homem sem que ele se esforce para isso. Por exemplo, no que tange as crianças, especialmente na sua mais tenra idade, o primeiro tipo de conhecimento é o conhecimento poético, pois nesse estágio tenro da nossa vida, nós encontramos a realidade de forma direta, de forma orgânica, de forma, diríamos, não científica, de forma puramente empírica. Nós encontramos a natureza, nós encontramos os elementos do mundo físico, os animais, as plantas, o ar, a chuva, as nuvens, o sol, assim por diante. Nós encontramos as pessoas, a fala, as letras, nós encontramos a realidade como ela nos apresenta. As crianças ainda não estão aptas nessa idade, e até um certo ponto o ser humano não está apto em dominar certos modos ou métodos de investigação para que ele destrince essas coisas. Por exemplo, para que ele destrince o mundo físico, para que ele conheça, por meio das ciências naturais, o mundo físico e ele vá progredindo no conhecimento assim por diante. Ainda não possui esse conhecimento. Somente numa idade avançada ou depois de anos de preparo é que ele será capaz de obter um conhecimento científico propriamente. Portanto, essa scientia poética, esse conhecimento poético, que também foi desenvolvido de algum modo por Tomás de Aquino, né? Na tradição tomista existe essa tradição, é forte essa importância dada a esse conhecimento poético. O James Taylor é um dos grandes proponentes atuais ou modernos desse tipo de conhecimento, inclusive ele escreveu um livro sobre o que é conhecimento poético. O conhecimento poético, portanto, está na base do conhecimento. Depois, o conhecimento humano põe suas bases
nas artes liberais, como eu já disse. As artes liberais por si mesmas também são escalonadas, também existe uma hierarquia dentro das 7 artes liberais. Primeiro você começa com a gramática, depois você parte para dialética, depois para retórica, ou depois para retórica, depois para dialética, e depois para as ciências das ciências ou artes matemáticas, do quadrivium, chamados do quadrivium, esse nome que recebe na Idade Média. Aritmética, geometria, música, astronomia, ensina a pessoa a lidar com os números, com os símbolos não verbais. Depois disso, nós passamos para o grupo das ciências propriamente ditas, para as ciências naturais, em primeiro lugar, depois para as ciências humanas ou ciências morais, que lidam com o comportamento humano, com a alma humana, ética, política e assim por diante, e depois para ciências metafísicas ou filosóficas, e depois para a ciência da teologia, que é considerada como o espigão do conhecimento. É aquilo que junta todos aqueles conhecimentos anteriores. Você precisa dominar as ciências anteriores para que domine também a teologia. Não é tão simples assim como parece. Muitas pessoas, geralmente partem para aprender a teologia não como uma ciência, mas para um conjunto de conhecimentos, assim como qualquer outra disciplina é aprendida hoje, de forma inorgânica, de forma desorganizada, desorientada, de forma não consistente com a sua natureza. No entanto, a teologia é uma ciência. Ela possui um modo específico de investigar as coisas. A diferença é que a teologia sempre foi considerada como estando no ápice do conhecimento humano, até mesmo entre os filósofos gregos antigos. O próprio Pitágoras ele é considerado como um grande filósofo grego, mas ele também é considerado como um teólogo, porque as ciências que ele organiza no seu currículo, o currículo que ele arranja, que ele organiza para ensinar aos seus alunos, tem como fim, ou como finalidade, o hieros logos, ou o ensino sagrado. Depois é chamado de teologia, também de metafísica, filosofia. Sempre existe uma ciência no ápice, um conhecimento que é superior aos outros. Que o ser humano ele passa por estágios para alcançar esse estágio superior, que é considerado como a sapiência, ou também na tradição cristã como a teologia. As ciências subsidiárias ou subordinadas são como servas desse conhecimento último, que estuda as causas últimas do ser, da realidade, ou a causa primeira, aquilo que deu origem a essas coisas, que o estudante já tem dominado na sua educação. É por isso que o ensino, como chamaríamos hoje, de superior, era alcançado pelos estudantes na Idade Antiga, numa idade muito avançada, porque assim ele já teria dominado aqueles estágios elementares ou aqueles estágios subordinados ou inferiores para alcançar aquele conhecimento superior. Ele já estaria preparado para isso. Depois, quando ele finalizasse, ele já estaria plenamente instruído, já estaria em pleno funcionamento para exercer o seu papel, né? Especialmente como cidadão, na cidade, no que estaria acontecendo na cidade, e assim por diante. Então, assim, a educação sempre precisa respeitar isso. Uma escola, um lar, sempre precisa respeitar a natureza humana. As crianças, é importante que você as coloque em contato com a natureza. É importante que você coloque em contato com os animais. As crianças não têm ciência do que você tem. Você como pai, estou dizendo, se você é pai. Se você não é pai, você já está se preparando para ser, eu acredito. Se não, você já está preparando para instruir alguém de algum modo. Porque a educação ela não visa capacitar você apenas, mas para capacitá-lo a ensinar outros. A intelectualidade, o verdadeiro intelectual, ele não se preocupa consigo mesmo apenas, mas também com os outros, pela intelectualidade alheia, ou pela intelectualidade coletiva, ou geral. Então, o conhecimento poético está na base, e as ciências naturais, que são a primeira desses 4 conjuntos de ciências, estão preocupadas com o mundo físico. Como eu já disse, uma ciência é um domínio do saber que é ordenado por um princípio unificador, é ordenado por um logos. Existe uma ordenação, uma consistência, um logos, ou um princípio unificador que junta essas ciências dentro desse grupo. Existe uma razão por que essas ciências são chamadas de ciências naturais e porque elas estão colocadas dentro desse grupo. As principais ciências naturais são a biologia, a física e a química. As outras ciências, elas vão ou refinar essas 3, ou vão
como pode dizer, unificá-las de algum modo, ou refiná-las, ou relacioná-las de algum modo. Mas elas são as principais, ou as bases das ciências naturais. Como disse, as ciências naturais estão preocupadas com o mundo físico. A biologia, por exemplo, ela busca conhecer as causas do ser e as causas das mudanças dentro dos seres vivos e entre os seres vivos. É o que impulsiona a sua busca, é o que impulsiona a sua inquirição, as suas investigações. A física busca conhecer as forças que causam as mudanças nos seres. E a química busca conhecer os elementos em que as coisas físicas se consistem, ou se compõem. Nós diríamos que as ciências naturais são ordenadas pela busca por conhecer as causas materiais e eficientes, dentre as 4 causas aristotélicas. Então, quais são os métodos ou os modos de investigação mais apropriados para as ciências naturais? Geralmente são a medição, a matematização, a experimentação, e assim por diante. São esses modos apropriados para as ciências naturais. Hoje, que muitos chamam de a ciência, na verdade, são as ciências naturais. E nós já vimos aqui que as ciências, o conhecimento humano, não se restringe às ciências naturais. Você pode chamar como quiser da ciência com letra maiúscula, mas fique consciente, saiba que as ciências naturais não são o único modo de se conhecer a realidade. Ou pelo menos não são as ciências, não nos fornecem conhecimento de todas as coisas. As ciências naturais nos fornecem conhecimento das coisas físicas, das coisas naturais. Não nos fornecem conhecimento, por exemplo, da natureza humana, da alma humana, do conhecimento humano, das relações humanas. Isso é papel de outras ciências, mais elevadas inclusive nessa hierarquia. Mas você precisa dominar as ciências naturais. Você precisa conhecer o mundo físico, a fim de que você haja sábia e virtuosamente em relação ao mundo físico, em relação ao cosmos. Todas as ciências possuem um modo específico de investigar as coisas, porque, como eu disse, as ciências buscam conhecer as coisas e nos fornecem conhecimento das coisas, da realidade, de aspectos diferentes da realidade. Então, elas possuem modos de inquirição específicos e também, como eu já disse, princípios unificadores que as conectam, que as juntam dentro de um grupo de ciências. Quando nós passamos para as ciências humanas ou morais, a ética é uma ciência humana, a política é uma ciência humana. Tudo isso, não se esqueçam, tudo isso com o propósito de tornar-nos sábios e virtuosos, para que hajamos sábia e virtuosamente em relação ao mundo físico, ao cosmos, em relação às pessoas, em relação às sociedades, em relação à comunidade humana, em relação a nós mesmos, ao nosso conhecimento, a forma como o conhecimento acontece, se dá, é adquirido, com relação ao homem mesmo, à antropologia, e assim por diante. Em relação, se você é um cristão especialmente, acredita em Deus, em relação a Deus, o Criador de todas as coisas, a causa primeira, como foi conhecida pelos filósofos, né? Essa palavra Deus, na verdade, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nos dão conhecimento de Deus. Ela preenche esse conceito de Deus. Ela nos dá um nome vazio. Ela nos dá o nome e nos dá quem é Deus. Nos fornece quem é Deus. Mas, geralmente, a palavra Deus é vazia de significado. Você pode preenchê-la da sua forma. Então, para os gregos antigos, Deus era uma coisa. Para outras religiões, Deus é outra coisa. Então, para a religião cristã especificamente, Deus é algo carregado de significado, é um ser pessoal, que não apenas cria todas as coisas, mas que tem relação com as coisas. Não é um Deus apenas transcendente, mas também imanente. É um Deus que não está fora da criação. Ele está separado da criação. Ele está separado de modo que ele cria as coisas e não é um com as coisas, de modo que elas sejam uma extensão de si mesmos. É difícil explicar isso, mas eu estou contrariando aqui o panteísmo, que diz que Deus e a natureza são um. Não, Deus cria algo fora de si mesmo. Ele envolve a sua criação, é verdade. Ele está conectado com ela, mas ele não é um com ela. Não há uma substância. Quando nós vamos falar sobre a Trindade, por exemplo, aí sim nós falamos que existe uma substância
comum entre as três pessoas. A Trindade é uma doutrina essencial para o cristianismo. Se você tira a Trindade, você não tem cristianismo. É uma daquelas coisas que fazem com que você seja um cristão, se você crê na Trindade, desde os primeiros séculos. Mas, voltando aqui, Deus é objeto de conhecimento, mas Deus é um ser pessoal. É um Deus que dá-nos a entender sobre si próprio, ele revela-se a si próprio para a sua igreja, para a humanidade e assim por diante, por meio do livro da natureza, né, como o próprio Galileu chamou, o livro da natureza escrito em caracteres matemáticos, ele assim disse. O livro da natureza dá a conhecer sobre o seu Criador, que é Deus. E também as Escrituras nos dá a conhecer coisas específicas, especiais sobre Deus, que não são conhecidas de qualquer outra forma. Mas, como eu estava dizendo, isso está no ápice, isso está é o espigão do conhecimento humano. Mas também existem formas específicas, ou modos de inquirição específicos também da teologia. Ela está lá no ápice, mas é preciso que você domine as ciências anteriores, as ciências naturais, as ciências humanas ou morais, que tratam do homem, da ética, da política. Como que uma sociedade pode tornar-se virtuosa? Ou como que uma sociedade pode fazer com que os seus indivíduos se tornem virtuosos e sábios? Agora, qual é o modo de investigação ou modo de inquirição apropriado para as ciências humanas? Nós falamos que as ciências naturais, o modo de investigação ou os modos de investigação apropriados para as ciências naturais são matematização, medição e experimentação, especialmente essas e outras também. Agora, quais são os modos de investigação apropriados para as ciências humanas para que atinjamos ou para que alcancemos o conhecimento que elas nos fornecem? São especialmente três. É um engajamento dialético com obras de arte, uma reflexão cuidadosa sobre os movimentos da alma humana, uma inquirição histórica e assim por diante. O objetivo das ciências humanas é conhecer as causas do comportamento humano, para que assim nós possamos atingir a virtude em nós mesmos e também cultivá-la nos demais. É um cultivo coletivo de virtude. As ciências humanas não estão preocupadas apenas com o indivíduo, mas com a sociedade em geral. Quando nós passamos para as ciências metafísicas ou as ciências filosóficas, nós falamos especialmente das ciências da epistemologia, da metafísica e assim por diante, que tratam de coisas mais elevadas ou que estão fundadas nos dois grupos anteriores de ciências, mas que são mais elevados que aqueles. Você precisa dominar. O que eu falo aqui é que o seu conhecimento, o alcance do seu conhecimento, daquilo que é fornecido pelas ciências, depende do seu domínio das ciências anteriores. Então, o grau em que você domina as ciências naturais vai determinar o grau em que você vai dominar as ciências humanas ou morais. O grau em que você domina as ciências humanas ou morais vai determinar a forma ou o grau em que você vai dominar as ciências filosóficas, as ciências metafísicas. E o grau em que você domina essas ciências determina também o grau em que você domina as ciências teológicas, a ciência da teologia. A ciência da teologia, como eu já disse, não é só ficar falando sobre doutrinas bíblicas, assim por diante, ou doutrinas sobre Deus que as religiões fornecem, o que as religiões falam. A teologia não é a mesma coisa que educação religiosa, são coisas diferentes. A teologia é uma ciência em si mesma. Ela possui um objeto bem definido e também modos de investigação bem definidos. Mas quando falamos das ciências filosóficas, estamos falando, é claro, da ciência da epistemologia e a ciência da metafísica. O objetivo das ciências filosóficas é conhecer as causas e os limites do comportamento humano e também da causalidade em si própria. E, portanto, os modos de inquirição, de investigação apropriados para as ciências filosóficas é uma forma altamente refinada da dialética e da contemplação. Não é apenas uma dialética e uma contemplação, são formas altamente refinadas para se atingir os seus objetivos. Para atingir o conhecimento da alma humana, do comportamento humano, das causas do comportamento humano. Não meramente entender o comportamento, mas as causas, da própria causalidade em si mesma, da causalidade da própria realidade. A metafísica, inclusive, ela é um dos aspectos que diferenciam
que contrastam melhor os educadores modernistas e os educadores clássicos. A educação clássica e a educação modernista. Porque para o educador modernista, para o educador clássico, a metafísica é uma perda de tempo. Não se dá muita atenção para isso. Porque o que importa são as coisas que estão aqui. O que importa é o mundo físico, são as ciências naturais. E é por isso que, restringindo o mundo ao conhecimento fornecido pelas ciências naturais, obviamente os modos de investigação serão basicamente a medição e a experimentação. Então a metafísica é deixada de lado, porque não importa o que está além daqui, das coisas que estão sendo vistas. Para o educador modernista, o que importa é uma adaptação, eles enxergam a educação como uma adaptação do organismo ao ambiente. Então, vocês percebem que a educação modernista, ela visa ensinar o aluno, o seu pupilo e assim por diante, a adaptar-se ao ambiente meramente. Já o educador clássico, ele sabe que é importante que você saiba adaptar-se quando necessário, mas também é importante você capacitar o aluno a não adaptar-se, a quando ele deve resistir ao ambiente e a quando ele deve ser martirizado pelo ambiente. Ele dá um leque muito mais amplo de opções, de alternativas para o seu aprendiz. O educador clássico, ele é deliberadamente metafísico. Ele acredita que o mundo é conhecível, que o mundo é real e que ele é conhecível, que o mundo, a realidade, não está restrita, não estão restritos às coisas físicas, às coisas materiais. Existem coisas mais importantes ou coisas mais profundas. E, portanto, é por isso que o educador modernista, o educador clássico, o educador modernista, especialmente depois de John Dewey, o educador clássico, ele é deliberadamente metafísico. E a educação clássica é metafísica. Ela acredita que o mundo é conhecível, que você pode conhecer as coisas, que existem coisas além do mundo material, existem forças que estão atuando, existem princípios a serem aprendidos, para que realmente uma pessoa seja sábia e virtuosa. O objetivo do educador clássico não é meramente ensinar o seu aluno a adaptar-se ao ambiente, a adaptar-se ao seu tempo, ao zeitgeist, ao espírito do tempo, ao espírito da época, mas para torná-lo sábio e virtuoso, verdadeiramente sábio e virtuoso. O que acontece com o educador modernista é que ele tem uma ênfase naquilo que chama de aplicação prática. Sempre precisa ter uma aplicação prática, sempre precisa ter uma adaptação às coisas, adaptar-se às coisas. Para o educador clássico, o que acontece é que quando quem encontra uma ideia incorporada na realidade, encarnada, isso é conhecimento. Isso é o seu alvo. É ele buscar as coisas, buscar ideias, buscar princípios, para que assim ele realmente seja capaz de adaptar-se às coisas, para que realmente possa fazer aplicações práticas sãs, porque o mundo que o educador clássico representa é muito mais amplo, é muito mais real, se podemos dizer, muito mais coerente que o mundo limitado que o educador modernista representa na sua forma de educar, na sua forma de ensinar. Ele está restrito a certas coisas mais voltadas para o pragmatismo, para a prática. É uma das ênfases da educação modernista, que inclusive não estão só nas escolas, estão na nossa forma, inclusive, de ver o mundo. As formas que as pessoas, em geral, que o mundo das pessoas, o povo, vê as coisas. Sempre é preciso que haja uma aplicação prática, sempre é preciso que haja uma técnica, uma ênfase técnica na educação. Caso contrário, não se aprendeu nada. Caso contrário, a pessoa não aprendeu as coisas. Se ela simplesmente contemplou a realidade, encontrou ideias incorporadas nela, encontrou verdades encontradas em diversas instâncias da realidade. Isso é o conhecimento para o educador clássico. É isso que realmente capacita o estudante a adaptar-se quando preciso, quando necessário. Ou não adaptar-se quando isso é necessário. Essa resistência é necessária, uma resistência coerente. Já as ciências teológicas, que estão no ápice. Veja bem, falando um pouco ainda do terceiro estágio, das ciências filosóficas. O educador clássico, ele capacita o seu aluno a pensar em termos de circunstâncias sem abandonar a virtude. Ele consegue realmente ter um amplo leque, uma gama ampla de opções, porque ele conhece as coisas apropriadamente, mas ele sem abandonar a virtude, mas também pensar em termos morais. Agora, as ciências teológicas, a ciência da teologia está no ápice, como eu já disse.
É a ciência que estuda a causa primeira, ou as causas últimas das coisas, ou o próprio Deus, a pessoa do próprio, ou melhor, a figura do próprio Deus. Os cristãos reconhecem que, por mais que nós possamos encontrar muitos aspectos da pessoa de Deus na natureza, as escrituras sagradas nos fornecem um conhecimento que as outras ciências não fornecem e que não é possível obter de outra forma. Então, essa é a forma ideal de como uma escola clássica funciona, de como um lar clássico funciona, de como uma educação clássica funciona. É uma hierarquia, sempre passando as coisas mais elementares, mais básicas, para acompanhar o desenvolvimento humano, o conhecimento poético, as 7 artes liberais, as 4 ciências, para que assim, conforme o homem vai se desenvolvendo, também o conhecimento se torne mais refinado, mais complexo, para que assim ele possa alcançar níveis mais complexos de conhecimento da realidade. O que eu vou dizer na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou gravar, é sobre os 2 modos de instrução. Eu quero trazer mais detalhadamente como funcionam esses 2 modos de instrução que são usados pelos educadores clássicos, sempre buscando a sabedoria e a virtude, sempre apoiado na natureza humana, sempre apoiado na natureza da realidade. É um modo que, pelo menos um desses, são modos que sempre foram usados por educadores na história. Educadores clássicos, consistentes, coerentes. E você precisa entender também como funcionam. Eu já disse que existe uma ênfase de aprendizado que se volta para a contemplação de ideias, de princípios. Então, por exemplo, quando se lê um livro para uma criança, ou quando se lê bons livros, estou pensando aqui no livro de William Bennett, qual é o nome? O Livro das Virtudes. Tem 2 versões, o Livro das Virtudes, em 2 volumes, e o Livro das Virtudes para as Crianças. É um livro excelente para você ensinar princípios, para você ensinar ideias, porque ele não apenas fala sobre princípios, sobre virtudes, como por exemplo disciplina, ordem e assim por diante. Ele mostra essas virtudes incorporadas em casos particulares, especialmente na literatura. Então ele mostra como você consegue ensinar essas virtudes. E essa é a melhor forma de se ensinar mesmo virtudes, princípios, um bom comportamento, uma boa conduta, essa educação moral que você deve providenciar para você mesmo, para suas crianças, para os seus filhos, para outras pessoas. É você encontrar essas virtudes incorporadas nas ações de grandes homens. É por isso que a educação clássica é voltada para a análise das ações de grandes homens. Como eles incorporaram a virtude, a disciplina, a ordem, a coragem. Como que a beleza, a bondade e a justiça estão incorporadas na realidade, nas ações dos homens, em casos particulares. O educador clássico, na educação clássica, se reconhece que a educação parte realmente das coisas particulares para as coisas universais, de casos específicos particulares para ideias ou noções universais, não o contrário. Então, esses 2 modos de investigação, eles, de formas específicas, se voltam para educar dessa forma, respeitando essa forma de aprendizado, esses princípios que eu enumerei aqui. Então, você tem uma ênfase filosófica, você tem uma ênfase mais didática, uma ênfase mais mimética. Essa palavra mimética, que vem de mimesis, ou imitatio, a imitatio dos romanos, a imitatio latina, é uma imitação não da forma externa, mas da coisa interna, daquilo que está dentro, que está por trás da ação. E é por isso que é tão importante entrar em contato com ações, com histórias, com relatos do que aconteceu na história. Na própria tradição judaico-cristã, os pupilos, as crianças, na sua mais tenra idade, já deviam decorar as histórias, os 5 primeiros livros que nós temos hoje da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, não só a lei de Deus, mas o que Deus fez, o que aconteceu com as pessoas, o que as pessoas fizeram, qual foi a relação dessas coisas, se essas ações eram boas ou más. Essa é uma educação em sabedoria e virtude. Não é simplesmente você repetir teoremas, ou você repetir palavras ou métodos, é você mostrar como eles estão incorporados. Como que a virtude está incorporada na ação dos homens. Por que ela é boa ou má? Porque ela causa males ou causa benefícios para as pessoas, ou para a sociedade, ou para a comunidade em geral.
São coisas muito amplas e complexas para se ensinar, mas são questões que precisam ser consideradas para se ensinar essas virtudes para os alunos, para as pessoas. A educação clássica, essa forma de educação apropriada, adequada, ela não se preocupa apenas com a amoldagem do comportamento, em apenas criar uma forma externa de se viver, uma forma externa de se comportar. Ela está preocupada com a nutrição da alma, com a educação e a formação da alma humana, com base nessas três principais virtudes, três principais princípios: a sabedoria e a virtude são os alvos da educação clássica, nutrindo a alma do homem com a bondade, com a verdade e com a beleza. São esses três elementos basilares da educação. Ensina o homem com base nesses três princípios. A sabedoria e a virtude são os alvos da educação clássica, mas a educação clássica preocupa-se em nutrir a alma do homem, em nutrir aquele aspecto. Ela vai naqueles aspectos mais profundos da natureza humana, com base na verdade, na bondade e na beleza, como eu já disse aqui em aulas anteriores. Mas sempre existem formas específicas que melhor se adequam a certos contextos. Por isso que nós temos esses dois principais métodos, ou três principais formas de se educar. Ou, como nós chamaremos, dois modos de instrução, que eu haverei de explicar com mais detalhes no próximo vídeo.